Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as células-tronco, essas que são a maior esperança do futuro da medicina. Para entendermos o que são as células-tronco, é interessante lembrarmos que o corpo de um ser humano, como podemos ver, é formado por diversos tipos de células diferentes. Na verdade, nosso corpo consta de 216 tipos diferentes de células. Essas células não são todas iguais. Podemos notar que cada tipo de célula é especializado em uma determinada função. Assim é, por exemplo, que nossos neurônios são especializados na transmissão dos impulsos nervosos. As nossas hemácias na corrente sanguínea especializam-se no transporte de gases pelo sangue. Já, por exemplo, uma célula adiposa é especialista em armazenar gordura. Entretanto, nem todas as células do nosso corpo são especializadas. Nem todas as células têm uma função determinada, uma função específica. Existem certas células muito especiais, que são as chamadas células-tronco. Ora, Caio, se essas células não são especializadas, para que elas servem? Se elas não têm uma função específica em meu corpo, para que essas células estão presentes em meu organismo? Gente, essas células, por serem indiferenciadas, por não terem uma função já determinada, elas apresentam uma propriedade fundamental, que é a chamada capacidade de diferenciação. Uma célula-tronco, ela é capaz de se transformar, ela é capaz de dar origem a praticamente qualquer outro tipo de célula do seu corpo. Assim é que uma célula-tronco pode dar origem a uma hemácia, uma célula-tronco pode dar origem a um neurônio, uma célula-tronco pode dar origem a uma fibra muscular. Existem em nosso organismo dois tipos básicos de células-tronco. São elas a célula-tronco embrionária e a célula-tronco adulta. Essas duas células diferenciam-se basicamente pelo seguinte. Para entendermos o que caracteriza uma célula-tronco embrionária, vamos lembrar que todo ser humano inicia a sua vida com uma única célula, chamada célula-ovo ou zigoto, que resulta da união do espermatozoide com o óvulo no processo de fecundação. Lembre-se que logo após sua formação, o zigoto inicia uma série de divisões mitóticas, chamada de segmentação. Logo, o zigoto transforma-se em um embrião pluricelular. 5 dias após a fecundação, o embrião humano é uma pequena bola oca de células chamada blastocisto. Como podemos ver, no blastocisto temos duas partes. O trofoblasto, que é essa camada externa de células, responsável por dar origem à placenta, e uma massa interna de células, chamada embrioblasto. São essas células internas do blastocisto que são as células-tronco embrionárias. Essas células são responsáveis por dar origem a todo o novo organismo que será formado. Para isso, elas têm uma propriedade chamada pluripotencialidade. O que são células pluripotentes, Caio? São células capazes de dar origem a todos os tipos celulares especializados. As células-tronco embrionárias, elas têm uma grande versatilidade. Elas podem dar origem a tecido sanguíneo, a tecido nervoso, a tecido muscular, a tecido adiposo, a tecido epitelial. Em resumo, elas podem se transformar em qualquer outro tipo de célula. Por isso são ditas pluripotentes. Por outro lado, temos também as células-tronco adultas, que, como o nome diz, são encontradas em tecidos maduros, tanto de crianças como de indivíduos, obviamente, adultos. Podemos encontrar células-tronco adultas, por exemplo, na medula óssea, no cordão umbilical, na pele, no cérebro, até mesmo na polpa dentária. Porém, essas células-tronco adultas, diferentemente das células-tronco embrionárias, elas não têm a capacidade de pluripotência. Elas são menos versáteis, elas têm uma versatilidade menor. Elas são apenas multipotentes. São capazes de dar origem a apenas alguns tipos de células, apenas a um número limitado de células. Tomemos como exemplo a célula-tronco adulta mais conhecida, que é a célula-tronco da medula óssea, chamada célula-tronco hematopoética. Essas células podem originar os tipos de células que constituem o tecido sanguíneo, como glóbulos vermelhos ou hemácias ou glóbulos brancos ou leucócitos. Mas não espere que uma célula-tronco da medula óssea, em condições normais, venha a dar origem a um neurônio ou a uma célula hepática. Assim, podemos concluir que enquanto as células-tronco embrionárias são pluripotentes, as células-tronco da medula óssea e outras adultas são apenas multipotentes. Lembre-se bem, vestibulando, célula-tronco pluripotente origina todos os tipos de células especializados. Multipotente, apenas alguns tipos têm uma versatilidade menor. Células-tronco embrionárias são pluripotentes. Células-tronco adultas são apenas multipotentes.
Agora que sabemos o que são as células-tronco e como elas se classificam em células-tronco embrionárias e adultas, podemos analisar como essas células podem ser usadas na medicina para a regeneração de tecidos e órgãos lesados, tanto por doenças degenerativas, assim como também por doenças traumáticas. Para exemplificar a terapia com células-tronco, podemos imaginar que aqui, ao meu lado, está o coração de um paciente com doença de Chagas. Sabemos que na doença de Chagas, o miocárdio é lesado pela ação de um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que é transmitido ao homem pelas fezes contaminadas do barbeiro. Obviamente, como o miocárdio desse paciente sofreu graves lesões, ele sofre de insuficiência cardíaca. Imagine que para tratá-lo, nós vamos retirar células da medula óssea desse mesmo paciente. Como vamos transferir células da medula óssea para o mesmo indivíduo, isso evita qualquer problema de rejeição. Então, retiraremos células da medula óssea e transferimos para as áreas do miocárdio que estão lesadas. O que podemos esperar? Que essas células-tronco no coração venham a se desenvolver em células musculares cardíacas, regenerando o tecido cardíaco muscular e, consequentemente, melhorando bastante a saúde desse paciente. Isso já está sendo feito tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como aqui na Bahia. É isso mesmo, pessoal. O Brasil está na ponta nas pesquisas com células-tronco, não só embrionárias, mas como também nas pesquisas com células-tronco adultas. Agora, vem a grande questão. Caio, se as células-tronco apresentam um potencial terapêutico tão promissor, se elas são a grande promessa, a tábua de salvação para tantas doenças, como o mal de Chagas, que você acabou de exemplificar, como o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, outras doenças degenerativas graves, como a diabetes mellitus tipo 1, fraturas ósseas, queimaduras, se as células-tronco apresentam tanta potencialidade terapêutica, por que há tantas críticas em relação às pesquisas com células-tronco, particularmente as células-tronco embrionárias? Gente, isso deve-se principalmente ao seguinte fato. Quando precisamos extrair as células-tronco do embrião, geralmente essa retirada causa a morte do mesmo. Ou seja, os embriões que servem como fonte de células-tronco embrionárias, regra geral, são sacrificados. Para muitos setores da sociedade, particularmente religiosos, a retirada de células-tronco causando o sacrifício de um embrião é um crime contra a vida, algo comparável ao aborto e, portanto, inaceitável. Entretanto, é fundamental que nós ressaltemos o seguinte: os embriões que são utilizados nas pesquisas com células-tronco embrionárias são embriões fornecidos por clínicas de reprodução assistida, embriões que são inviáveis e que foram descartados e que estão congelados nessas clínicas, podendo seguir dois destinos: ou permanecerem congelados indefinidamente ou simplesmente serem jogados no lixo. Em outras palavras, são embriões que jamais se desenvolverão em novos indivíduos. Baseado nesse fato, muitos pesquisadores que defendem a terapia com células-tronco embrionárias fazem a seguinte pergunta, para a qual eu gostaria que você prestasse muita atenção. Será que é justo permitir a morte de uma criança, deixar morrer um jovem que sofre de alguma doença degenerativa letal, para preservar um embrião que está congelado numa clínica de reprodução, esquecido, e para o qual só há dois destinos possíveis? Quais são eles? O congelamento eterno ou simplesmente o lixo? O Brasil já respondeu essa questão e, em março de 2005, foi assinado pelo Congresso Nacional a Lei de Biossegurança, que permite pesquisas com células-tronco no Brasil, desde que estes sejam embriões inviáveis, com mais de 3 anos de congelamento, com a anuência dos pais, dos progenitores. Ok, pessoal, então chegamos ao fim de nossa aula. Espero que eu possa ter contribuído para a sua grande vitória no vestibular. Boa sorte, estamos torcendo por você. Muito obrigado.